A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 30, nos versículos de 1 a 33. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem consultar o meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Quem está acompanhando este estudo sobre os livros proféticos está vendo que não é fácil. São palavras fortes, palavras duras, palavras pesadas, mas verdade. Palavras verdadeiras que vêm da boca de Deus. No caso, usadas, proferidas, faladas por Isaías. O que a gente destaca nesse verso 1? Filhos rebeldes. São filhos, mas são rebeldes. Executam planos. Sabe o que os planos são? Pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Lembra que eu falei? Escolhe o espinheiro como rei, vai ter que ficar debaixo dos galhos cheios de espinho. Vai ter que suportar os espinhos. Descer ao Egito. O Egito é um país, é vizinho, né, de Israel, mas também simboliza pecado, porque o povo amava, estava escravo, mas amava o Egito. A libertinagem que tinha no Egito. Descer ao Egito significa descer para pecar. Andou pelo Egito é uma forma de dizer, se desviou, pecou. E aqui também a questão de buscar ajuda no país, proteção. 3. Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês. E o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação. Então, foram pedir ajuda e vão sofrer o quê? Vergonha, confusão, humilhação. Porque os príncipes de Judá já estão em Zoã e os seus embaixadores já chegaram a Anis, ou Hanes. Mas todos ficarão envergonhados por causa de um povo que não os ajudará em nada, que não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e vexame. Isso aqui é bem claro. As pessoas que buscam outros caminhos que não o caminho da Bíblia, da palavra de Deus, o caminho que Jesus conquistou para nós, o que elas encontram? Vergonha, vexame. 6. Sentença contra a besta do sul, atravessando a terra da aflição e da angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente voadora. Os embaixadores levam as suas riquezas em lombo de jumento e transportam os seus tesouros sobre as corcovas de camelos. Levam as suas riquezas e os seus tesouros a um povo que não lhes será de proveito algum. É igualzinho. Entrega tudo para um falso Deus, para um falso protetor. 7. Pois, quanto ao Egito, o seu auxílio, olha o que eu falei, é vão e inútil. Por isso eu o chamo de besta que nada faz. Quer dizer, não serve para nada. O Egito falou que ia proteger, que ia ajudar, que ia guardar. Ele não fez nada. Não serviu de nada. Só serviu para mostrar a infidelidade do povo de Judá, do povo de Deus. Por isso que eu falei aquele dia também sobre a traição. É uma coisa horrível a gente ser traída, ser traído, mas aquilo
permite que a gente conheça com quem a gente anda. Abre os olhos, cai na real. E o Egito, falar e não fazer, é como uma chuva. É como uma nuvem que não traz chuva. E isso mostra a impotência, a inutilidade, a fraqueza. Diz que vai fazer e não faz. Isso mostra, é fraco. 8. Agora vá e escreva isso numa tabuinha diante deles. Escreva-o num livro para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre e perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Ó, não é o que eu falei? Filhos rebeldes. Filhos que ouvem as vozes que estão no mundo, mas a voz de Deus não ouvem. E é o sentido, ouvir e obedecer. Tu ouve, mas tu resiste. Tu ouve, mas tu questiona. Tu ouve, mas tu não acredita. Então, é ouvir e obedecer, é seguir a lei do Senhor. 10. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não profetizem para nós o que é reto. Digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Não é o que eu tenho dito, que a gente falou desde o primeiro vídeo, de que o profeta, ele fala a verdade de Deus, os oráculos de Deus, as palavras de Deus. Só que as pessoas não querem ouvir o profeta, não querem ouvir as profecias, não querem saber o que vai acontecer no futuro, não querem saber do apocalipse, da calamidade, nada disso. Querem ouvir coisas agradáveis, como uma música que acalenta, que fazem com que a pessoa fique bem tranquila. Não querem o desconforto. Não profetizem para nós o que é reto. Digam-nos coisas agradáveis. Profetizem ilusões. Tem o evangelho verdadeiro porque existe o evangelho falso. Existem profetas verdadeiros porque existem falsos profetas. Então nós devemos orar sempre para que Deus nos livre do espírito de engano. E devemos ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, para não cairmos em armadilhas, em ciladas e enganos. 11. Desviem-se do caminho, afastem-se da vereda. Não nos falem mais a respeito do Santo de Israel. Olha o desaforo, olha a afronta. O povo de Deus não quer ouvir Deus. O povo não quer mais saber do Santo de Israel. E tu pensa que eles dizem que o Santo de Israel é santo porque eles reconhecem que é santo? Não, é como se fosse um título. Eles não têm temor da santidade de Deus. Eles já não estão mais acreditando nessa santidade de Deus. Porque se eles acreditassem na santidade de Deus, eles iriam viver em santidade. Eles iam ter temor de Deus, temor da santidade de Deus. Por isso, o Santo de Israel diz: vocês rejeitam esta palavra, confiam na opressão e na perversidade e se apoiam sobre isso. Então, o povo chega para Isaías e diz: não prega mais, não profetiza mais, não fala mais a verdade, não fala o que é reto, não nos ensina. A gente não quer mais saber do Santo de Israel. Mas assim, ó, totalmente desrespeitoso, desprezando. Aí, Isaías usa o título, mas usa com propriedade, porque ele diz que é o Santo de Israel que está mandando ele falar. Que esse povo está rejeitando a palavra de Deus e está confiando na opressão e na perversidade. 13. Portanto, esta maldade será para vocês como brecha num muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair e cuja queda vem de repente no momento. É o que acontece. A pessoa pensa assim: vai dar tempo, pois eu me arrependo. Eu vou curtir a vida, vou fazer o que eu quiser. Não vai dar nada, não vai acontecer nada. Só que a Bíblia diz que a queda é repentina.
vem de repente. Cuja queda vem de repente. Como foi nos dias de Noé. Compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento. E de repente a ruína veio. Como tem sido nos nossos dias também. As pessoas não acreditam. Acham que isso aqui é um monte de tolice, de baboseira. Que a Bíblia não tem nada a ver. Imagina tu fazer um canal para falar da Bíblia. Se tu falasse disso ou daquilo, bah! Tu que tá aqui comigo, lendo a Bíblia, acompanhando, eu vou te dizer, nós estamos na contramão. E a queda dessas pessoas que debocham, que desprezam, será repentina. Elas não estão preparadas. Não tem óleo, não tem azeite nas suas lâmpadas. Elas não estão iluminadas. O Senhor quebrará esse muro como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o por completo. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tirar brasas da lareira ou apanhar água da cisterna. Aqui está falando que o vaso vai ser quebrado e não vai servir para nada. Essa ruína, essa queda, essa surpresa desagradável, né, que vai vir de repente, vai fazer com que seja quebrado como um vaso e não vai servir para mais nada. 15. Porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel. Porque Isaías teima, né? Ele não quero ouvir do Santo de Israel, não me fala da Bíblia, não fala dessa história de Bíblia. Pois bem, a Bíblia diz, e aí ele diz, o Santo de Israel, na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Mas vocês não quiseram. Pelo contrário, disseram, nada disso, nós vamos fugir a cavalo. Olha só. Portanto, vocês fugirão. E vocês disseram, vamos cavalgar sobre cavalos ligeiros. Portanto, ligeiros serão aqueles que perseguem vocês. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um. Pela ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que sejam deixados como um mastro no alto do monte e como um estandarte no topo da colina. O que vai acontecer aqui? De que para quem se converter, vai ter sossego, tranquilidade e salvação. Para quem rejeitar, desprezar, for zombador, tratar a Bíblia e Deus com escárnio, o que vai acontecer? Eles vão ser perseguidos pelos inimigos. 18. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Aqui é importante saber que o nosso Deus é um Deus de justiça. Por quê? Porque as pessoas pensam que a justiça de Deus é ruim. Não, a justiça de Deus faz o que tem que ser feito. Não passa do ponto. Não exagera, não extrapola. Deus é justo, ele é o justo juiz. Então, ele tem misericórdia. E a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, sim, Deus manda juízo? Manda. Deus manda castigo? Manda. Deus disciplina seus filhos? Disciplina. Mas ele tem misericórdia. E bem-aventurado os que confiam. Quer dizer, quem acredita que pode pedir misericórdia, que pode clamar misericórdia, que pode chorar, prantear, se humilhar e ser salvo, e se converter, e usufruir do sossego, da tranquilidade, ter esperança. 19. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Vocês não vão chorar mais,
Ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês, e ouvindo-o, lhes responderá. Embora o Senhor lhes dê pão de angústia e água de aflição, os mestres de vocês não se esconderão mais. Vocês os verão com os seus próprios olhos. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma voz dizendo: este é o caminho, andem nele. Eu amo esse versículo, eu amo, por quê? Porque não é porque tu é filho, não é porque tu ama Deus que tu não te desvia, que tu não tropeça, que tu não cai. Tu é ovelha, mas às vezes quando tu vê, tá no meio da lama. E Deus é bondoso, Deus tem misericórdia. E Ele diz que Ele vai falar conosco. Tu vai ouvir, se tu é filho, se tu é filha, tu vai ouvir a voz de Deus. Vai por ali. Não vai por aqui. Ele vai dizer qual é o caminho a seguir. O Senhor vai curar a esperança, a bondade, a misericórdia em Deus. Mas nós não podemos esquecer que Ele é um Deus justo. 22. Vocês tratarão como impuras as imagens esculpidas, ó idolatria, cobertas de prata, e as imagens de fundição revestidas de ouro. Vocês jogarão fora como coisa impura e dirão a cada uma delas: fora daqui. Sabemos que um dos pecados que Deus mais abomina é a idolatria. Imagens esculpidas, cobertas de prata, imagens de fundição revestidas de ouro, devem ser jogadas fora como coisa impura. E tu deve dizer para cada uma delas: fora daqui, saiam daqui. Repreender, amarrar, expulsar, jogar fora, queimar, destruir, porque Deus abomina, Deus detesta, Deus odeia a idolatria. 23. O Senhor lhes dará chuva para as sementes que vocês semearem na terra, e também lhes dará o alimento que a terra produzir, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o gado de vocês pastará em lugares espaçosos. Então, tu te converteu, tu te arrependeu, tu abandonou teus pecados, tu rejeitou teus falsos ídolos, teus falsos deuses. Tu vai começar a experimentar a provisão, a prosperidade, as bênçãos de Deus. E ele começa a falar sobre a chuva, sobre a semente, sobre a terra, sobre o alimento, sobre o gado. Bênção. A conversão, a salvação, o perdão é a maior bênção. Mas junto com essa grande bênção, vem outras bênçãos. 24. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, espalhada com pá e forcado. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, haverá ribeiros e correntes de água em todos os montes altos e em todas as colinas elevadas. O que tu vê? Que vai ter restauração, renovação, restituição, bênção. A luz da lua será como a do sol, e a do sol será 7 vezes maior como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor tratar as fraturas do seu povo e curar a ferida do golpe que ele deu. Então, isso é muito importante. Eu acredito, eu entendo que eu preciso ressaltar. O juízo vem de Deus, mas a salvação vem de Deus. O perdão vem de Deus. A cura vem de Deus. As misericórdias vêm de Deus. A esperança. 27. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador.
A sua respiração é como a torrente que transborda e chegará até o pescoço. Olha isso. Ele vem peneirar as nações com peneira de destruição. Porá na boca dos povos um freio para fazer com que andem errantes. Então, o que a gente está vendo aqui? A ira de Deus. O fogo devorador, consumidor. 29. Vocês cantarão como nas noites em que se celebra uma festa santa. Terão alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta, para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. Eu quero destacar a rocha de Israel. A rocha mais alta que nós. A casa construída sobre a rocha. A água que brotou da rocha. Senhor Jesus é a rocha. Quem está firmado com os pés nessa rocha está salvo. 30. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, olha, de tempestades e de granizo. Chuvas torrenciais, tempestade e granizo. Quem manda isso? Deus. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa através das chuvas torrenciais, das tempestades e do granizo. 31. Porque a Síria ficará apavorada com a voz do Senhor quando ele a ferir com o seu bastão. Então, quem está fazendo tudo isso é Deus. Temos falado em um vídeo após o outro. Cada pancada castigadora que o Senhor lhe der com o bastão será ao som de tamborins e harpas. Ele combaterá desferindo golpes contra eles, porque há muito está preparada a fogueira. Sim, preparada para o rei. Ela é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O sopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Aqui a gente fala especificamente da profecia contra a Síria. E Isaías fala que ela está apavorada. E fala que Deus é que dá os golpes contra ela. E fala que o Senhor acenderá a fogueira e que ela está preparada para o rei. E ela é profunda e larga e tem fogo e lenha em abundância. E que o sopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Então, tu tem alguma dúvida de que o juízo vem de Deus? Não, né? Aí tu pensa assim, isso não te lembra o lago de fogo e enxofre para o diabo e os seus anjos? Isso também não lembra o outro vídeo, o outro capítulo que a gente estudou, que falava de Sebna? Quem assistiu vai entender. Quem não assistiu vai ter que voltar para assistir esse vídeo. Sebna, a gente viu, né? Que era o administrador, que eu vi que o símbolo, né, o significado do nome dele era algo que remetia a poder, a vaidade, a alguma coisa importante. E ele foi derrubado, ele foi destituído. E depois, assim, ó, nós ficamos vendo que Eliaquim era um tipo de Jesus, um tipo de Cristo, que fecha a porta e ninguém abre, que abre e ninguém fecha, da casa de Davi. E aí a gente pode também fazer uma associação com esse texto aqui, de que assim como Sebna foi destituído, assim como a Síria está sendo preparada para a fogueira, a gente pode pensar em Satanás, no diabo, que assim como Sebna tinha honra, era importante, Lúcifer tinha honra e era importante, e brilhava. E foi despencado, expulso. Foi jogado para baixo.
A Síria era o império, tinha todo o poder. E está agora apavorada, na fogueira. O que tudo isso simboliza? Tanto Sebna, ou a Assíria, ou a queda de Lúcifer, se tornando Satanás, o diabo, o acusador, o inimigo, o adversário das nossas almas, de que há um castigo eterno, de que há um inferno, um lago de fogo esperando. E qual é o desejo de Satanás? Levar seres humanos para esse lugar. Lugar esse que foi destinado para ele. Então, qual é o nosso papel aqui? Se nós somos de Deus, nós devemos falar a verdade para livrar essas pessoas dessa fogueira eterna. Porque há muito está preparada a fogueira. O Senhor Jesus disse, está preparado. E nós sabemos que cada dia mais e mais pessoas estão morrendo sem Jesus, estão morrendo perdidos, escravos do pecado, escravos de Satanás. Então, assim como a alegria pela salvação, nós devemos lamentar por aqueles que se perdem, por aqueles que rejeitam a palavra de Deus, esses filhos rebeldes que executam planos que não procedem do Senhor. São filhos mentirosos que não querem ouvir a lei de Deus. Se nós nos convertermos, nós seremos salvos. Teremos sossego, tranquilidade, confiança, paz, força. Estaremos na presença de Deus para todo o sempre.